Então vamos ler. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, a Bíblia diz assim, a palavra diz assim, tornou Davi, no versículo 1, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá, de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Naom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu, e ali, por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Davi fez essa pergunta. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda casa de Obed-edom. Não só abençoou a casa, tem texto que fala que ele abençoou toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu vou dar uma pincelada bem rápido. Para quem não conhece, para quem conhece a palavra, eu também vou ser bem breve, mas para quem não conhece a história, vou ser muito rápido, porque a história de Israel não é comigo, é pastor Wagner, pastor Alessandra, mas é bem fácil e rápido de entender. Quando o povo saiu do Egito, Moisés recebeu de Deus, construiu uma arca, e aquela arca ela foi seguindo com o povo no meio da caminhada. E ali a presença de Deus era representada pela arca. E ali os tempos foram se passando, passou Israel, até chegar à terra prometida. Aí veio Moisés, morreu, veio Josué também conduziu o povo, ganhou muitas lutas, ganharam muitas guerras, porque a presença do Senhor ia com Israel. Teve um momento até que Davi, ele fala para Deus, que se Deus não fosse com ele na caminhada, ele não iria com o povo sozinho. E o Espírito Santo foi palestrando comigo. E aí, depois a arca, ela fica um tempo, vai para a casa do sacerdote Eli, se eu não me engano, eu vou pular algumas etapas, e ali o sacerdote põe os 2 filhos, Ófine e Finéias, se eu não estiver enganada, porque era muita coisa para guardar, mas eu creio que são esses nomes, Ófine e Finéias. E ali tem uma batalha, e eles não reverenciavam a presença de Deus. A arca representava a presença de Deus para Israel. E eles não reverenciavam essa presença. Ele era um grande sacerdote, mas ele não foi um bom pai. Ele não ensinou eles a reverenciar a presença de Deus. E ali eles levam, porque eles eram os encarregados, porque eram levitas e sacerdotes que ficavam ocupados daquela arca, de cuidar da arca do Senhor. Dentro daquela arca continha a vara de Arão, o maná e mais um vaso, com a pedra com os 10 mandamentos dentro dessa arca. E a arca ela não podia, ela tinha que ficar num lugar reservado, porque a arca era o quê? Fala mais alto. A arca era quem?
Então havia um lugar sagrado, um lugar consagrado para que aquela arca ficasse. Ninguém podia abrir a arca, olhar o que tinha dentro, nada. E só quem tinha a condição, o direito de transportar aquela arca eram os levitas com os sacerdotes. Aquela arca, ela não podia ser carregada da forma que ela foi trazida por Davi. Mas aí eles vão para uma batalha e por eles não reverenciarem a presença de Deus, olha, você grava bem essa palavra, porque foi aí que o Espírito Santo ele começou a palestrar comigo. A presença de Deus, ela é primordial na minha vida e na tua vida. E ela precisa ser reverenciada para que prospere os teus caminhos, para que os nossos caminhos prosperem. E aí, naquela ida para a batalha, eles levaram, fizeram tudo como eles sabiam que tinha que fazer, só que eles não reverenciavam a presença. Então, Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E eles perderam aquela batalha. E aí a arca, os filisteus entendem que Israel estava fraco, que o Deus de Israel era fraco. E eles pegam aquela arca e levam. Essa arca fica por 7 meses com os filisteus. Mas essa arca, a presença de Deus, aonde ela entra, alguma coisa vai acontecer. Porque é a presença de Deus. E essa arca fica 7 meses com os filisteus. Sendo que os filisteus não adoravam o Deus de Israel. Os filisteus não conheciam o Deus de Israel de ouvir falar. Mas mediante aquela batalha que Israel perde, para eles, o Deus de Israel havia perdido a credibilidade. E aí eles colocam o Deus de Israel junto com o Deus que eles adoravam, que era Dagon. E ali fica, dentro daquela sala, e a Bíblia vai nos contar que um dia a estátua perde um braço, outro dia a estátua cai, tomba de rosto no chão. E eles começaram a ficar preocupados. Eles acharam que alguém havia entrado naquele local onde a arca estava junto com a imagem que eles adoravam, mas não. O que estava ali, eles não entenderam que a presença, o povo podia desobedecer, o povo podia não reverenciar, mas o Deus de Israel, ele continuava no mesmo lugar, com todo o poder e autoridade que ele tinha. E aquela imagem, e aí quando eles começam a entender, eles são feridos de hemorroidas, de muitas doenças, e aí eles tentam o quê? Despachar a arca. E aí, essa arca vai parar, resumidamente, essa arca vai parar na casa de um homem. Por onde a arca do Senhor passava, que eles tentavam deixar a presença de Deus, onde não havia reverência à presença de Deus, havia morte. Por onde a arca, eles tentaram deixar a arca, havia morte, porque não havia reverência na presença de Deus. Até que essa arca, ela vai chegar na casa de Abinadab. A palavra de Deus diz que a arca fica 20 anos na casa de Abinadab. E por 20 anos, a presença de Deus, ele aceita a presença de Deus dentro da sua casa, ele reserva um lugar, se eu não me engano é no porão da casa, ele deixa a arca lá. Abinadab não faz nada que desagrade, mas ele também não faz nada para agradar a presença de Deus. O texto diz que 20 anos, Deus ele não fez nada, nem bom, nem ruim, na casa de Abinadab, durante 20 anos. E aí, aqui o texto aí começa aqui no capítulo 6, Davi ele vai buscar essa arca, para trazer para a cidade de Davi, porque Davi conhecia, Davi era rei, então Davi conhecia quem era, o que representava a arca do Senhor.
E o que eu quero trazer para o teu coração nessa noite? Agora levando um pouquinho para a vida da pastora Adelma, porque foi assim que o ministério, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. A pastora Adelma um dia, ela também não conhecia essa presença, assim como nós. Mas Juliana muito pequenininha, e eu louvei a Deus quando eu vi a Jaqueline, porque o Espírito Santo me trouxe à memória, que foi a vainha, que assim Juliana chamava, foram para uma igreja, foram em busca da presença de Deus. A Adelma não conhecia a Deus. A Adelma não servia a esse Deus, ao nosso Deus que nós servimos. A Adelma não reverenciava esse Deus na casa dela. A Adelma buscava outros deuses. Um dia, ela já deu esse testemunho, e eu creio que se ela tiver a oportunidade, ela vai dar, porque é motivo de reverenciar aquele que resgatou, aquele que tirou, aquele que trouxe ela para essa grandiosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. E na casa da Adelma, talvez por ela não conhecer a presença de Deus, muitas coisas não aconteceram. Mas um belo dia Deus olhou e falou: chega, basta. Eu vou entrar nessa casa. E aí, o Espírito Santo falou comigo assim: quando eu decidi entrar na casa da pastora Adelma, que não era pastora ainda, ela não teve reservas para Deus. Deus, ele entrou através da vida da Juliana, da vainha, que é a Jaqueline, a sua segunda filha. E ali Deus começou a trabalhar na casa da Juliana, da Adelma, com a Jaqueline. E o Senhor começou a fazer a obra que havia, o desejo, a escolha dele pela vida da pastora Adelma. Agora, o que o Espírito Santo ele quer falar para mim e para você nessa noite? Que não haja reservas. Quando Deus decidir entrar na tua vida, decidiu entrar na tua casa, não tenha reservas. Abra a porta da tua casa. E aí, o Espírito Santo, ele me deu o título dessa mensagem, que eu queria chegar nesse ponto, que ele fala assim, ó: a maior preocupação do ser humano não é com aquele que vai entrar, mas com aquilo que vai ter que sair. Meu irmão, aí a Bíblia diz que Davi vai trazendo a arca no carro de bois, e ali a arca não era para ser trazida. Quem quiser ler, depois vai lá em Êxodo, que fala, se eu não me engano, 25:14, ele tem uma referência que fala, a arca era para ser trazida no ombro, ela era para ser conduzida pelos sacerdotes com reverência. Mas ali Davi, por medo, Davi por não prestar atenção, eu não sei o que aconteceu, mas Davi permite que a arca, como saiu da casa dos filisteus e foi para a casa de Abinadab, ela foi bem em cima de um carro de bois. Davi entendeu que ela podia ser transportada da mesma forma. Mas o que acontece? No povo filisteu não havia sacerdote, não havia levita, não havia quem reverenciasse a presença de Deus. Então Deus permitiu que eles conduzissem a arca em cima daquele carro. Mas Davi não. Davi, ele sabia o que ele estava carregando. E havia junto com Davi sacerdotes, levitas, mas enfim. E aí a Bíblia diz que quando a arca, os bois tropeçam, a arca quase cai, e ali, Uzá coloca a mão para proteger, mas ali ele morre. E aí a Bíblia diz que Davi teme, porque eu acredito que veio à memória de Davi quem era Deus, como deveria ser conduzido, a presença de Deus como deveria ser levada. Davi, ele tinha por obrigação instruir, Hoje nós temos aqui a vida da pastora Adelma, a vida da pastora Alessandra, pastor Wagner, pastor Paulo,
eles sabem o que representa a presença de Deus. Eles precisam ensinar, e é isso que eles fazem todos os dias, que tem a oportunidade de subir aqui e ministrar a palavra de Deus. Presença de Deus não é brincadeira, presença de Deus é para ser reverenciada, presença de Deus é para ser adorada. E foi isso, e é isso que nós fizemos nessa noite, e vamos continuar fazendo. A palavra de Deus diz que aí Davi decide deixar essa arca. Davi fica com medo de levar a arca. Davi fica com medo de levar a presença de Deus. Você sabe, quando alguém não é cristão, que você chega para ela e pergunta para ela, né, se ela quer aceitar Jesus como único, né, suficiente salvador da vida dela, você vê que as pessoas, elas sempre estão preocupadas com o que vai ter que sair, não com aquilo que vai entrar. Elas não param. O inimigo, ele é tão sujo que ele não deixa você reverenciar ou você pensar na presença grandiosa e poderosa que é aquela que vai entrar na sua vida. Não é verdade? E aí a pessoa começa assim, mas eu tenho que deixar isso, tem que sair aquilo. Meu irmão, quando a presença de Deus, ela chega, o mal, aquilo que te faz mal, aquilo que não conduz os teus caminhos em luz, tem que bater em retirada. Porque é a presença santa, é a presença poderosa. Isso aconteceu na vida da pastora Delma. Quando ela, sem reservas, ela decidiu deixar a presença do Senhor entrar na casa dela, tudo se fez novo. Ela se tornou a pastora Delma. Ela se tornou a serva de Deus, Delma. Foi uma mudança. Mas para que isso acontecesse, a pastora Delma precisou não ter reservas. Deixou Deus entrar e trabalhar em todas as áreas da sua vida. Que você compreenda isso. Aquele que tem a Jesus e aquele que ainda não tem. Deus, ele não quer que você tenha reservas. Deus, ele quer entrar. Deus, ele não quer ficar como ele ficou 20 anos na casa de Abinadab. Não fez mal, mas também não fez bem. O Senhor, nessa noite, ele fala para mim e para você. Abra a tua casa, abra o teu coração, faça como Obed-edom. Obed-edom, a Bíblia diz que Obed significa, o nome Obed significa escravo. Escravo de Edom. Era o nome, era como era conhecido. Morava à beira da estrada, não tinha nada. Era uma pessoa humilde, era uma pessoa pobre. Mas acredito eu que com todo aquele acontecimento de Davi trazendo a arca, eu acredito que Obed-edom, ele tomou conhecimento de que a arca, se fosse conduzida de qualquer maneira como ela foi, ela teria consequências. Mas Obed-edom, primeiro, ele deveria obedecer, porque quem estava chegando com a arca era um rei, e ele não poderia dizer não para o rei. Mas o que ele, não sabia é que quem estava entrando na casa dele era o Rei dos Reis, era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele vê que Davi não quer simplesmente passar pela casa dele, mas Davi quer deixar na casa dele a presença de Deus, Obed-edom fica muito feliz. A Bíblia não fala isso, mas eu creio, porque é assim quando Jesus ele entra na nossa vida. Quando Jesus ele entra na nossa casa, quando existe uma enfermidade, quando existe um problema, e você fala para Deus, entra na minha casa, Senhor, trabalha nisso, trabalha aqui, Senhor, repreenda essa enfermidade, repreenda esse mal, e a nossa alegria é tamanha, quando Deus ele opera maravilhas no meio da nossa casa. E aí
Obed-edom, ele recebe. Eu acredito que a casa de Obed-edom era pequena, era uma casa pobre, mas quando a arca do Senhor chega na casa de Obed-edom, ele procura o melhor lugar para colocar a presença. Eu acredito que quando Delma, a pastora Delma, ela decidiu deixar Jesus entrar na sua casa, a presença de Deus entrar na casa dela, nunca mais houve destaque para outra coisa, a não ser para a presença de Deus. Eu tenho certeza que a presença de Deus na casa dela, no dia que entrou, começou já a fazer diferença. A gente olhava para a vida da Delma e a gente via que não havia mais prisão, não havia mais cadeias, não havia mais ferrolho. E ali a vida dela começou a prosperar. E ela começou a crescer. E a gente, eu lembro que assim que ela começou, a gente ia muito à Igreja Batista, onde elas foram conhecer. E nos levaram. Eu também não era cristã. E nós íamos, Delma? E eu me lembrei aqui quando a Monique falou assim: Jeová Jirê, o Deus provedor. E nós entramos justamente naquela igreja Batista Central da Pavuna, lá no vilarejo onde a Delma morava. E nós entramos e tinha uma missionária, tinha um senhor, um pastor ou missionário, eu não me lembro, pregando. E naquele dia nós ainda não éramos cristãos, mas a presença já estava começando a nos incomodar, a nos tirar do nosso lugar de comodismo. E aí nós entramos e tinha uma campanha. E a campanha era exatamente isso, Monique: Jeová Jirê, o Deus provedor. E aí ele pediu uma oferta, E aí eu falei: Delma, vamos dar essa oferta. E Delma, vamos. E eu peguei um valor que eu tinha guardado, e a Delma pegou um valor que ela tinha, e nós colocamos ali, porque nós entramos ali, porque nós sabíamos que a presença de Deus estava naquele lugar. E alguma coisa acontece quando a presença de Deus está, alguma coisa acontece. E eu coloquei o meu dinheiro lá, Eu lembro na época que eu coloquei um valor, eu não me lembro quanto, mas eu me lembro muito bem o que Jeová Jirê fez na nossa vida. Ele multiplicou aquele valor, ele triplicou aquele valor, e nós louvamos e engrandecemos e agradecemos, e ali começou a caminhada de fé. Por quê? Porque alguém decidiu levar a presença de Deus para a casa dela. E aí a pastora Delma começou a caminhar, começou a vir aqui. A pastora Delma começou a ir lá na varandinha e foi buscando a presença. E cada vez que o Senhor se aproximava, mais ela queria de Deus. E vou falar uma coisa para vocês: não precisou nenhum processo para que ela ficasse liberta dos deuses, da idolatria, daquilo que ela vivia, porque a presença de Deus foi tão plena, tão tremenda, que ela, para a glória de Deus, quando a presença entrou, tudo que não cabia mais dentro da vida dela, bateu em retirada em nome de Jesus. E assim aconteceu na casa de Obed-edom. Quando a arca do Senhor entrou na casa de Obed-edom, tudo mudou. A Bíblia diz que não precisou muito tempo, 3 meses. Todos ficaram sabendo aquilo que Deus fez na casa de Obed-edom. No versículo 7, aqui diz que a ira do Senhor, lá em 2 Samuel 6,7, diz que a ira do Senhor, acendeu contra Uzai, e Deus feriu ali por essa irreverência. O Espírito Santo falou muito ao meu coração nessa palavra. Irreverência com que a arca foi conduzida. Irreverência quer dizer descuido. Meu irmão, cuidado. Cuidado com quem? Como você lida com a presença de Deus?
como você conduz a presença de Deus. Obed-edom não pensou 2 vezes quando Davi leva a arca da aliança para sua casa. Meu irmão, não pense 2 vezes. Quando alguém falar para você aceitar, para você desfrutar da presença. Porque foi isso que aconteceu com Obed-edom. Quando a presença de Deus entrou na casa dele, ele desfrutou da presença de Deus. Quando você entrar por essas portas, não se distraia, desfrute da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obed-edom, ele decidiu desfrutar e ele não teve reservas. Obed-edom, ele entregou a sua casa. Ele entregou tudo o que ele tinha. Ele deixou de lado os seus afazeres, eu acredito. E toda vez eu creio que quando Obed-edom ele passava e ele via aquela arca, ele falava: aqui está a presença de Deus. E ele reverenciava, e ele adorava, e ele bendizia ao Senhor por ter entrado na casa dele. Não tenha reservas para Deus. Deus, ele quer entrar na tua casa. A Bíblia fala de uma mulher samaritana. A pastora Delma gosta muito dessa passagem. A Bíblia diz que aquela mulher, ela foi fora de hora num poço, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Mas Jesus, naquele dia, ele falou: é necessário eu passar por Samaria. E 12:00, Jesus, ele estava ali naquele poço. E ali aquela mulher, ela pôde ver Jesus, conversar com Jesus. No primeiro instante, ela teve reservas. Ela teve coisas guardadas dentro dela que ela achou que ela não poderia falar para Deus. Ela não poderia falar para aquele homem. Ela não sabia quem ele era. Mas quando Jesus ele começa a se revelar àquela mulher, ela tira todas as reservas, tudo aquilo que aprisionava ela, todos os seus sentimentos, todas as tristezas, toda a sua mágoa, todos os seus sentimentos de perda, porque Jesus ele começou a vasculhar a vida daquela mulher, e ele começa a falar para o coração dela tudo aquilo que ela precisava.